Fala galera, saudações colores a todos vocês. Me chamo Woods. Chama o Alisson, né, pessoal? Estamos aqui para analisar o mais do mesmo, né? Mais do mesmo, mais uma partida do Fluminense sonolenta. Eu tô com sono de ver essa partida do Fluminense horrorosa. Enfim, né? Falar desses pontos aí, que é mais do mesmo. Poderia ter feito algo diferente. O Marcão, enfim, quem gera o Fluminense, não só o Marcão, enfim. Essa temporada que já foi para o ralo. Mas vamos comentar aqui, mas antes disso, peço sua inscrição aqui no canal, curta nossos vídeos, comentem muito aí nos comentários aí também e veja os links na descrição aí dos nossos parceiros do nosso canal, tá ok, galera? Então vamos lá, quer começar aí, Asa, até porque o Asa viu mais o primeiro tempo aqui. Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas para vocês que nos acompanham desde o início do ano. Eu gravei um vídeo falando no início do ano das nossas expectativas para a temporada, do elenco de Libertadores, das nossas esperanças, possibilidade de título. E hoje, se eu for assistir esse vídeo, eu fico com vergonha. Porque assim, eu acho que eu estava iludido com o final de ano que a gente teve assim, jogando futebol mais ou menos interessante e tudo. Sim. E aí eu acho que agora que eu tô acordando para a realidade, que nosso elenco. Eu até cheguei a dizer que o Fluminense tinha um quinto melhor elenco do Brasil, e é piada. Tem a aglomeração de jogadores ruins desse elenco é um negócio absurdo. E aí a gente olha para a situação hoje, né? Por exemplo, nós vamos enfrentar o Atlético Paranaense próxima rodada e comentando aqui e sendo bem realista, são 3 pontos para o Atlético Paranaense. Nós somos o bons nessa competição, como éramos hoje. E hoje eu não estou nem triste, zangado, O pé da time, vida, porque eu não entrei com expectativas. Eu hoje não entrei sabendo que o Fluminense iria realmente perder esse jogo e eu estava ciente disso. Mesmo que o Corinthians, eu vou falar do Corinthians depois. E se ganhasse era lucro, né? Jogou para empatar o jogo. E mesmo que o Corinthians não tivesse jogado a partida um pouco melhor, o Fluminense também não ganharia. O Fluminense não tem time para ganhar de praticamente hoje ninguém. O futebol do Fluminense é muito medíocre, e como foi todo o ano. Então eu peço desculpa para vocês, até cortou um pouco aqui o pensamento, onde eu ia chegar. Mas vamos lá, vamos seguindo. Chegar a análise da partida. Fluminense, só para antes de iniciar, o que esperar de uma temporada que nós temos no nosso banco de reserva? Um auxiliar técnico que é auxiliado por um co-auxiliar, que no caso é o Ailton, que pegou nossa melhor geração da base dos últimos anos, talvez, e não passou da primeira fase sub-23. E é a grande primeiro trabalho do nosso técnico co-auxiliar, porque nós não temos um técnico, nós temos um auxiliar. Então o que a gente pode esperar de um time desse? A gente teve um Marcão que modulou muito bem o sistema defensivo, um ofensivo do Diniz, e ficou bem organizado, pavimentou o meio de campo, conseguiu organizar, melhorou, continuou com aquela qualidade na saída de bola, os atletas eram o mesmo, deu uma melhorada no setor defensivo, conseguiu fazer. Já com o Aldair, ele apenas aprimorou a qualidade, questão de passe, que era uma coisa que o sistema defensivo bem sólido. Esse ano ele pega um trabalho que praticamente é do zero, e ele consegue entregar um trabalho zero também. Muda o que do futebol que a gente entregava pro Roger? Talvez o Fluminense consiga tocar um pouco melhor a bola, às vezes é uma tabela ali, mas é praticamente nulo. Hoje até a gente criou bastante. O Corinthians, falando já do jogo, o Corinthians teve a iniciativa do jogo, mas o Fluminense buscou as opções assim de contra-ataque. Era bem nítido, né, que o Fluminense queria se defender. A proposta era bem clara e simples, queria se defender e tentar saídas rápidas no contra-ataque. Defensivamente falando, apesar do erro do gol, eu não sou capaz de criticar a defesa do Fluminense. Achei até o David Braz unindo bem tranquilo. O Marcos Felipe não sofreu durante o jogo, o meio de campo também. Corinthians, eu entendi por que a torcida do Corinthians pega tanto no pé desse time do Corinthians. Ele não tem intensidade, ele não tem velocidade, ele é uma equipe extremamente técnica e confia muito nisso. Então ele às vezes é sonolento, ele às vezes é cansativo. Então, só que ele controla o jogo, mas ele não consegue fazer uma pressão em cima do adversário, como ele não fez no Fluminense. A gente não sofria. Eu até anotei aqui, eu acho que foi uma das últimas frases, é que o Corinthians não jogou nada, mas ganhou como quis, né, o jogo. Ganha o jogo de uma forma bem tranquila. Na hora que vai, ganha o jogo, mata e passa ficando um jogo bem tranquilo. E é isso, né? Quando a gente tem diferença de qualidade nos elencos, a gente vê isso. O Corinthians realmente tem individualmente jogadores de maiores qualidade. Chegaram muito pouco, mas naquele chega, eles marcam. A gente chega a uma com o Caio Paulista, a gente chega a outra com o Luiz Henrique, a gente chega a outra. Tem que chegar 15 vezes para tentar fazer um gol. E por isso que eu ainda me limito a defender muito o Fred,
Porque ele apesar de tudo isso, ele é um cara que chega 2, 3 vezes e marca. Só que a gente precisa começar a dar mais bolas para ele. Hoje o Bobadilha foi um cone. E Igual que será ser estavam a falando do culpa? Fred. E será ser só culpa do centroavante? É Sim. muito claro que essa trinca de volante do Fluminense está muito prejudicial. Hoje as melhores jogadas do Fluminense começaram com a saída de bola do sistema defensivo, com lançamentos, com chutões, contra-ataque rápido. Nada que passasse pelo meio de campo. Você tem um André, gosto, fisicamente bom, com a posse de bola incrível, limpa, bem jogado e tudo, mas acho que está faltando alguma coisa, taticamente falando, porque a defesa fica exposta. E geralmente o camisa 5 é quem extrai entre a defesa. Então, eu ainda acho que ainda falta alguma coisa, mas é talvez o melhor jogador do Fluminense nas últimas rodadas. Você vem para o Nonato, jogadorzinho meia boca. Meia boca é isso, o Nonato é isso aí, iludiu a gente no começo. Mas a qualidade dele é essa. A gente, quando viu o primeiro jogo com a torcida, a bola queimando no pé dele e tudo, muito meia boca. E a gente vê uma queda absurda. Porque criaram que o Iago é meio campo. E o Iago nunca foi meio campo. Você vê o Iago no Goiás, era o camisa 5, primeiro volante. Você vê o Iago no Vitória, era o camisa 5, primeiro volante. E do nada, passaram ele a jogar de segundo volante. Ele realmente mostrou que poderia jogar ali. Hoje subiram ele tanto que ele é o armador central acima dos volantes. E aí, cara, é onde falta a leitura técnica. Para saber quais as peças que estão ali. Hoje o Fluminense precisa nitidamente de um meio campo. E se você tem o Arias no banco, não justifica você não utilizá-lo. Já que você está improvisando atletas que não têm capacidade para estarem ali. E é bem claro, falta criação do Fluminense. Nesse tenta e só tem isso. Tentar explorar os pontos na velocidade. Foi o primeiro tempo assim, foi o segundo tempo assim. O Fluminense é frágil no meio de campo. Apesar de rechear, eles cumprem até um papel importante defensivamente, sim. Cumprem um papel importante. Mas é nulo ofensivamente. E a gente vai falar o que desse futebol? Os laterais. Como é que o Fluminense pode apoiar, utilizar os pontas, se os dois laterais que vão dar suporte para os pontas, porque a gente sempre está falando, o Fluminense só tem uma coisa esse ano, os pontas, e aí a gente aposta tudo praticamente nos pontas. Só que os pontas precisam ser auxiliados, e o primeiro auxílio dos pontas são os laterais. E aí tem de um lado um Caio Paulista que vai ser auxiliado pelo Samuel Xavier, e tem do outro o Luiz Henrique que vai ser auxiliado pelo Danilo Barcelos. Ou vice-versa, não complementa, não encaixa e não tem como dar bom. O Fluminense vai chegar uma, duas, três vezes ao ataque adversário e nós vamos rezar para sair gol. Não vai sair, cara. Não vai sair. O único atleta capaz de alguma coisa nesse elenco Fluminense, digo assim, de pegar a bola e resolver, é o Fred, com 38 anos. A gente tem que torcer para chegar a 5, 7 bolas para ele todo jogo. A gente tem que começar a querer isso, entendeu? Ele é o capaz. E o Luiz Henrique, que vem se mostrando, mas hoje, apesar de ter ficado sumindo no segundo tempo, é o outro jogador capaz do Fluminense. Caio Paulista, infelizmente, voltou muito mal e não está conseguindo ser ajudado ali, até para dar um equilíbrio para ele no suporte. Fica muito isolado. No começo do ano ele até conseguia ir bem no mano a mano, agora ele não está mais conseguindo. E é isso. Eu não consigo criticar o Nino, eu não consigo criticar o David Braz, eu não consigo criticar o Marcos Felipe. Talvez a bola que foi gol, mas fizeram uma partida tranquila. O próprio André também fez uma partida tranquila. Mas dali em diante, cara, é uma queda absurda, né? É uma queda absurda. O Fluminense, extremamente ineficaz. Apesar da atuação sólida da defesa, que acaba sendo uma certa falha. Se leva o gol, é uma certa falha. Então, é deprimente, é triste. Eu já vou pro próximo jogo não esperando nada de bom nesse Fluminense. Porque é isso, cara. Isso é o Fluminense. Ah, mas é o Valentim. Gente, a gente tomou notática esse ano do Barroca. Vamos esperar o quê do Fluminense contra o Atlético Paranaense? Vamos esperar o quê? Vamos esperar. O que eu espero, o que eu tenho certeza é que quando terminar o jogo na coletiva, como vai acontecer já já, o Marcão vai dizer que os garotos, os meninos competiram e deram o seu máximo dentro de campo. Entendeu? É o que hoje gostam de falar do Fluminense, que é um time competitivo, na transmissão falaram isso. Isso é meio que doentio, cara. Perder, apanhar, não jogar bola, isso não é competitivo não para futebol, isso é deprimente.
Isso é deprimente, isso anestesia o torcedor, isso entristece o torcedor, isso é triste, isso não é competitivo não. Se a gente começar voando empolgado falando que o Fluminense é o time que se recusa a perder, hoje a gente termina o ano falando que o Fluminense se recusa a ganhar. E sabe, aquelas 9 vagas de Libertadores que era obrigação, pra gente não é não, cara. Se acontecer, é um erro, alguma coisa fora da curva, é mais ou menos o que o Odair conseguiu. O que o Odair conseguiu em colocar a gente brigando em cima da tabela, que foi onde iniciou, olha, nossas esperanças, foi um erro fora da curva. Não era para ter acontecido e foi totalmente fora da curva. E aconteceu, acho que assustou até a diretoria. E nossa realidade é essa, talvez é de 10º para baixo. E por isso que eu peço desculpa para vocês se algum dia eu vim aqui para vocês e trouxe mensagem acreditando que realmente esse time do Fluminense podia dar mais, que tinha condição de dar mais. Infelizmente, esse time do Fluminense não tem condição de dar mais. A gente precisa torcer para acabar o ano. Ainda estou muito. Vou torcer muito para o Fluminense chegar na Libertadores, apesar de que essa sequência agora é horrorosa. São 4 partidas fora seguida, com um clássico contra a equipe do Flamengo, que vem bastante embalado, bem no meio dessa sequência de 4 jogos seguidos. São 2 jogos agora fora, são com Corinthians, Atlético Paranaense, aí você já pega o Flamengo no meio, mais 2 jogos fora. A sequência de 5 jogos horrorosa. A gente teve uma sequência boa dentro de casa. A gente tinha dentro dessa sequência a possibilidade de enfrentar o Santos, que estava numa vibe bem péssima naquele momento. Até parecia que ia voltar a vibe boa, mas parece que perdeu hoje. A gente não sabe bem o que vai esperar o Santos, mas era bom ter enfrentado logo naquela época que estavam bem abaixo. E a gente tem uma sequência complicada. E vamos torcer, vamos ter muita fé, porque é o que nos resta, né? Não resta ter fé, porque outra coisa a gente não vai ver esse ano, não. Infelizmente. Nada mais. É mais um ano de Fluminense sendo um coadjuvante no futebol brasileiro. E eu vou falar sempre isso: a imprensa ganhou dos torcedores. Porque eles falaram que chegar em quarta de final era muito, que chegar em quarta de final da Copa do Brasil era muito, porque o time era limitado, ninguém esperava que esse time fizesse isso, e nós batemos e falamos, não é, e não é, e não é, e eles venceram. Mas eles não venceram por culpa nossa, não. Venceram por culpa do egocentrismo das pessoas que estão hoje comandando o Fluminense. E nós estamos aqui com cara de tacho, mas vendo aqui dar satisfações para vocês, manter a esperança e a fé, né? Porque quem somos nós sem esperança? Quem somos nós se não acreditarmos? Quem somos nós se não tivermos sonhos? De uma forma geral. Então continue acreditando, mas é isso. Esse é o Fluminense Futebol Clube. Taticamente falando, a gente se esforça para falar de taticamente Fluminense, que é a mesma coisa o ano inteiro, né? É isso, pessoal. Mais não do tem mais o mesmo. que fazer, não. Tem algumas anotações. Marcão, até o Lédio Carmona estava falando, né? Marcão fez sua primeira mudança no jogo e ele falou o seguinte: Marcão mudou para ganhar o jogo. Fez mais do mesmo, né? Que a gente queria que entrasse o João Kennedy com o Bobadilha, até para dar uma mudança ali, para ajudar o centroavante, pô. O João centroavante não precisa sair queimado assim, não, entendeu? Como Cone, porque vai sair todo mundo que jogar ali. Vai sair mal, porque a bola não chega com qualidade, então é difícil de verdade. E a gente falava, pô, será que não era bom botar o João Kennedy para auxiliar? E ele faz aquelas velhas mudanças meia boca, né? Então, na hora que ele faz a mudança, o Fluminense toma um gol. Já é tipo assim, o destino mostrando pra ti, ó, tu tá fazendo merda. Toma, pra tu aprender. E parece que os caras que estão no Fluminense não aprendem, né? Mesmo acontecendo essas coisas. Desculpa o palavrão. Para que jogar recuado se a defesa do Fluminense não acompanha? Eles não olham, sempre olham para a bola e não para o marcador que está entrando. Hoje, mais uma vez. Então, para que jogar tão recuado? Vai pro choque, vai, sei lá, tentar alguma coisa. E a gente joga recuado, vai tomar gol do mesmo jeito. Será que se a gente se abrir, os times do Fluminense é tão ruim que se abrir um pouco mais, jogar um pouco mais aberto, vem goleada todo jogo? Eu acho que é isso que os treinadores que entraram no Fluminense estão entenderam. O Roger Machado e o Marcão. Parece que a gente começa a ter compreensão do que o Roger Machado entendeu e a gente não viu. Esse time do Fluminense é ruim, e se ele não se fechar como um time ruim e tentar alguma coisa ali em 2 bolas ou uma, ele vai tomar goleada todos os jogos do ano. Parece que era isso que o Roger Machado entendeu. E a gente agora que está começando a entender, parece que ele estava certo. E eu acho que só pode ser isso, porque a gente recua o jogo inteiro. A gente já sabe que vai tomar um gol todo jogo. E a gente não
ousem tentar jogar um pouco mais. Então, parece que quem está no comando do Fluminense já entendeu que se abrir um pouquinho, vem chuva de gol todos os jogos. Os caras, o meio de campo do Fluminense hoje, o Iago e o Nonato conseguiram ressuscitar o Casares, que eu nem lembrava mais. Os caras foram tão ruins que ressuscitaram o Casares, daí você retira. Corinthians não jogou nada e ganhou como quis. O time que se recusa a ganhar. Foi toda a anotação dos jogos, não tem mais nada para falar, pessoal. Felizmente é isso, né? É isso aí, galera. Saudações colores e até os próximos vídeos pós-jogo aí. Valeu, se inscreve aí, galera. Dá um apoio aí porque é difícil.